vocês conhecerem mais sobre a AVC, eu vou apresentar agora uma das pessoas que, assim, é admirável. O AVC está assim no Brasil, muito por causa dela, se não pela força, pela garra, pela atitude, né, pela perseverança, obstinação, que eu sempre falo para ela, que essa obstinação, essa paixão e essa missão é que trouxe ela até aqui. Eu estou falando da doutora Sheila Martins. Ela é neurologista, professora da Faculdade de Medicina e da pós-graduação em Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenadora do Programa de Neurologia Vascular do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, chefe do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Moinhos de Vento, presidente da Rede Brasil AVC, presidente da Sociedade Ibero-Americana de Enfermidades Cerebrovasculares e vice-presidente do World Stroke Organization, que em breve ela vai ocupar o cargo de presidência, sendo a primeira mulher brasileira a ocupar tão elevado cargo. Doutora Sheila Martins, com vocês. Obrigada, Sandra. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar o que a gente tem visto em termos de evolução do atendimento do AVC no Brasil e as novidades que vêm surgindo. E estar aqui com vocês, que tem um trabalho maravilhoso. A Sandra é uma guerreira, já muitas vezes me emocionei com ela falando, já trabalhamos juntas em várias situações, porque eu acho que associações de pacientes são fundamentais para realmente auxiliar no desenvolvimento, no progresso, né, da atenção ao AVC em qualquer país no mundo, e o teu trabalho, só posso parabenizar todo o trabalho da AMA AVC, que é maravilhoso e fundamental, e quem dera a gente tivesse uma AMA AVC em cada lugar do Brasil, tenho certeza que a gente estaria muito melhor do que a gente está hoje, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para a gente poder falar então, sobre o AVC no Brasil, o cenário atual e as perspectivas futuras. Nós temos no nosso país 400 mil novos casos de AVC por ano, dos quais mais de 100 mil morrem. O AVC é a segunda causa de morte no nosso país, por mais de 30 anos ele foi a primeira causa, isso passou a mudar a partir de 2011. Tem um alto custo em assistência hospitalar e ainda um alto custo nas sequelas por AVC, porque ainda não são todas as pessoas que têm acesso ao melhor tratamento. E muito importante é que 80% dos casos são atendidos no SUS, e por isso, realmente, o SUS tem que ser desenvolvido. A gente tem uma questão muito favorável no nosso país, que é o SAMU. Nós temos um sistema de atendimento de urgência que é excelente, que está treinado para reconhecer o AVC na maior parte do Brasil e levar o paciente certo para os centros de AVC. E hoje ele cobre aproximadamente 85% da população brasileira. Então, isso é um grande ganho, e eles são grandes parceiros no combate ao AVC no nosso país. A gente sabe que para diminuir o impacto da doença, para diminuir o número de casos, é fundamental a atuação na promoção e na prevenção da saúde. Então, reconhecer os fatores de risco, controlar esses fatores de risco, e com isso a gente consegue evitar 90% dos casos de AVC. Então, isso é fundamental. Mas, para diminuir a mortalidade e as sequelas do AVC, nós temos que organizar o atendimento de urgência e oferecer o tratamento que a gente sabe que existe no Brasil e que diminui sequelas e mortalidade, oferecer para todos os pacientes que cheguem a tempo no hospital. Então, quais são as intervenções, quais são os tratamentos que fazem diferença e têm que ser implementados, cientificamente comprovados? Então, um deles é a unidade de AVC, são as unidades específicas para atendimento do AVC, com uma equipe multidisciplinar, que não é só de médico, é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogo, farmacêutico, é uma equipe que vai cuidar daquele paciente assim que ele chegar, ele vai receber o melhor tratamento disponível, vai começar a reabilitação precoce e com isso vai diminuir sequelas e vai diminuir mortalidade por AVC. A outra é a trombólise endovenosa, então, que nós sabemos desde 1995 que funciona e que diminui sequelas no AVC.
E mais recentemente a trombectomia mecânica, aprovada mundialmente em 2015, e mais recentemente esse ano demonstrado numa publicação internacional que funciona nos pacientes do SUS no nosso Brasil, então que também tem que ser implementado. O cuidado adequado faz a diferença, mas muitas pessoas ainda não estão recebendo esse tratamento necessário. Se a gente tiver unidade de AVC especializada, onde todos os pacientes com AVC podem receber tratamento, nós aumentamos a chance de recuperação em 14%. Se a gente implementar trombólise endovenosa, que é uma medicação administrada na veia, que vai pela circulação e vai lá no cérebro para desobstruir a circulação cerebral nos casos de pacientes com AVC isquêmico, que é aquele que ocorre por obstrução, por entupimento da circulação cerebral. Então, esse medicamento chamado trombolítico aumenta em 30% a chance do paciente ficar sem sequelas. E se a gente utilizar a trombectomia mecânica, que é o cateterismo cerebral, para aqueles casos de pacientes com AVC isquêmico também, aquele que obstruiu a circulação cerebral, mas aí num grande vaso da circulação cerebral, são aqueles AVCs mais graves. Se os pacientes conseguirem receber esse tratamento e retirar esse coágulo que entope a circulação, aumenta a chance de bons resultados, de ficar sem sequelas em mais de 50%. Então, são tratamentos que têm que ser implementados e a gente já provou que no Brasil funciona, então o que falta é realmente implementar no maior número de locais. A trombólise endovenosa, que é a medicação que a gente está implementando no Brasil desde 2002, né? Se a gente conseguir tratar os pacientes, a gente diminui em 30% as sequelas, mas se eu tratar rapidamente esses pacientes, em menos que 90 minutos, eu tenho que tratar 4 a 5 pacientes para que um fique sem nenhuma sequela. Se eu tratar esse paciente em 3 horas, eu tenho que tratar 9 para que um fique sem sequelas. E se eu tratar entre 3 e 4 horas e meia, eu tenho que tratar 14 para que um fique sem sequelas. O que quer dizer isso? O que a gente está fazendo aqui? Então, as pessoas têm que reconhecer o que é o AVC, tem que saber quais são os sinais e, imediatamente, se tiver SAMU na sua região, acionar o SAMU e se direcionar para um centro de AVC. O AVC, o acidente vascular cerebral, ocorre, então, com uma alteração súbita da circulação cerebral. E ele pode ser isquêmico, que é o que eu estava falando agora, quando entope a circulação cerebral, ou hemorrágico, quando rompe um vaso sanguíneo e espalha sangue pelo cérebro. O isquêmico é muito mais comum, né? 85% a 90% dos casos é isquêmico e tem tratamento específico se o paciente chegar no hospital certo o mais rápido possível, certo? Então, a gente precisa ensinar as pessoas como reconhecer esses sinais de AVC. E quais são esses sinais de AVC? A gente utiliza a sigla SAMU, para lembrar dos sinais mais comuns. Então, pede para dar um sorriso e ver se a boca fica torta. Pede para elevar os braços e ver se um braço fica fraco, se ele cai. Pede para cantar uma música ou dizer uma frase simples para ver se o paciente tem dificuldade de fala. Então, a boca torta, a perda de força ou a fala enrolada, urgente, ligue SAMU 192, porque cada minuto perdido são 2 milhões de neurônios que morrem. E o SAMU está preparado para reconhecer esses casos e levar diretamente para o hospital. E como fazer num país como o nosso, tão grande, com tantas diferenças, e também dentro do mesmo país, com tantas diferenças entre hospitais públicos e privados, né? Então, o que a gente quer não é essa diferença, né? Um muro separando os ricos e os pobres. A gente quer um atendimento e um tratamento igual para todos os pacientes que cheguem nos hospitais, tanto do sistema privado quanto do sistema público. E também a gente quer uma prevenção adequada, que as pessoas possam ter acesso à prevenção, evitando essas longas filas de espera. E como é que a gente faz, então, para a prevenção chegar nessas pessoas? Tudo isso a gente tem trabalhado. O que aconteceu no nosso país desde 1995, quando se descobriu que o trombolítico funcionava para o AVC? No ano seguinte, o FDA, então a Agência Regulatória Americana, aprovou o trombolítico lá, e no ano seguinte,
foi organizada e criada a primeira unidade de AVC no Brasil, em Joinville, com a doutora Carla Moro e o doutor Alexandre Longo, já em 1997, feita a primeira trombólise. Mas, na verdade, o trombolítico foi aprovado pela nossa agência de vigilância sanitária para ser usado no AVC em 2001. Então, a partir daí que se impulsionou o tratamento, apesar de ainda não ser público, não ser pago pelo sistema público de saúde, os hospitais privados começaram a se organizar. Em 2005, o sistema público começou a se organizar, principalmente os hospitais universitários, com recursos locais. A maioria dos grandes hospitais, os hospitais das clínicas de vários lugares do país, com o hospital pagando tratamento para os seus pacientes. Em outros locais, algumas secretarias municipais e estaduais de saúde. E quando chegou em 2008, nós tínhamos 35 centros de AVC no nosso país, já fazendo o tratamento adequadamente com os mesmos resultados internacionais. E com isso, apresentando esses dados para o Ministério da Saúde, nós começamos, então, junto ao Ministério da Saúde, a implementação de um piloto para o Programa Nacional de AVC, e com esse piloto se visitou o país inteiro e se implementou 90 centros de AVC, então 35 mais, se completou 90 centros de AVC no nosso país. Em 2012, foi publicada a portaria 664 e 665, então, finalmente, dando o trombolítico pelo SUS, pago pelo SUS, e habilitando centros de AVC com estímulo à criação de unidades de AVC. Então, melhor pagamento para aqueles hospitais que atendessem os pacientes em unidades de AVC. Levou muito tempo para que esses centros começassem a ser implementados. O Ministério da Saúde tinha várias prioridades e não era o AVC, apesar de ser a primeira causa de morte no país por 30 anos, atualmente, felizmente, não é mais. Com preocupações com emergência superlotada, com faltas de leitos em UTI para tratar esses pacientes e falta de espaço para colocar uma unidade de AVC para tratar com segurança esses pacientes. Achavam que era impossível oferecer o tratamento tão rápido no SUS, naquela época, quando se começou, era até 3 horas de início dos sintomas, atualmente até 4 horas e meia. Achavam que o custo era muito alto para o Brasil e poderia não ser efetivo no SUS. Eram esses os argumentos, e realmente, os nossos SUS, as emergências são superlotadas em qualquer um dos lugares, e são até hoje, né? O que se fez na época? Cada hospital achou uma forma de se organizar para poder dar o tratamento com segurança dentro do serviço de emergência. Então, essa é a emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eu trabalho. Na época, o que foi feito no nosso hospital? Foi criada uma unidade vascular. Então, diziam que não tinha espaço para criar uma unidade que era só para uma doença, apesar de ser a principal causa de morte do país. Então, a proposta foi, vamos criar para as principais causas de morte, a primeira e a segunda, que é o AVC e o infarto, incluindo também as doenças agudas da aorta, a embolia pulmonar, então todas as doenças vasculares agudas, onde a equipe da emergência, o médico, o enfermeiro e o técnico poderiam reconhecer e acionar o especialista para que os pacientes fossem tratados. E aqui vocês estão vendo os primeiros pacientes, eram 5 macas, não eram nem leitos, onde se colocou um monitor cardíaco, bomba de infusão, oxigênio e, o mais importante, a equipe para cuidar dessas pessoas. E com isso, lá em 2005, nós conseguimos criar uma unidade de AVC e mostrar que funcionava com uma unidade super simples, eu não precisava de leito de UTI. E, pelo contrário, essa unidade super simples diminuiu a necessidade de UTI de 17% dos pacientes com AVC para 10%, porque eles recebiam um melhor tratamento. Também diminuição da incapacidade e da mortalidade, e se mostrou que sim, é possível tratar o paciente com segurança e efetividade nessa curta janela de tempo, e que o tratamento poderia ser implementado em outros hospitais no SUS, como já vinha sendo feito. Quanto aos custos, nós fizemos um estudo de custo-efetividade da trombólise no AVC, até com o Dr. Denizar Viana, que até recentemente era o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. E esse estudo de custo-efetividade mostrou que a trombólise no sistema público de saúde brasileiro não só é custo-efetivo, como economiza recursos para a saúde pública depois do 2º ano, por diminuir tempo de internação hospitalar, diminuir sequelas, o paciente volta ao trabalho, diminui necessidade de fisioterapia, diminui necessidade de UTI, de custos com pneumonia por deglutição inadequada e reinternação hospitalar.
Então, com tudo isso, a gente conseguiu que, em 2012, fosse publicada a portaria política nacional do AVC, com a aprovação e o pagamento do trombolítico para os hospitais públicos e a habilitação dos centros de AVC. E, além disso, não era só dar um remédio, era realmente criar uma linha de cuidado, onde cada um na linha de cuidado, tanto no pré-hospitalar SAMU, na unidade de pronto atendimento, dentro dos hospitais centros de AVC, nos hospitais que não são centros de AVC, e pós-alta, se pudesse implementar protocolos para que o paciente fosse atendido adequadamente em qualquer ponto de atenção no SUS. E qual o impacto dessas unidades implementadas, então? Lá foi em 2012 a portaria, né? Mais fortemente elas começaram a ser implementadas em outubro de 2012 em diante. E a gente tinha, nessa época, essa era a nossa unidade, então, daquela pequenininha que eu mostrei para vocês, ela cresceu, a nossa unidade vascular dentro da emergência passou para ter 9 leitos, e aí com macas formais, com uma melhor estrutura, com uma equipe maior, porque deu muito certo, mas o paciente era tratado com trombólise ali, ou com cuidado inicial do AVC, e ele voltava para o meio da emergência para esperar um leito. E não tinha nenhum tratamento de reabilitação precoce. Com a portaria e com a unidade integral, com recurso maior para a unidade AVC, se conseguiu uma coisa que é fundamental, botar uma cadeira do lado de cada cama na unidade de AVC, na internação. Então, o paciente faz o tratamento de urgência, fica 2, 3 dias aqui e sobe para um leito específico com uma cadeira para ele sair. Gente, faz toda a diferença. Antes, 45 leitos num andar, tinha uma poltrona para todos os pacientes. O paciente com AVC ele não saía da cama nenhuma vez durante a internação. Fisioterapia podia esquecer, porque não tinha equipe suficiente. Com a portaria, o recurso do Ministério da Saúde nos possibilitou contratar toda essa gente que faz toda a diferença para os nossos pacientes. Sair precocemente da cama já diminui as complicações da mobilidade, escara, infecção urinária, pneumonia, e complicações mesmo motoras, né? Avaliação da deglutição antes de comer, que parece uma coisa super simples, que qualquer um pode fazer, mesmo sem ser especialista, faz um treinamento. Ninguém fazia, era 0 o número de pacientes que eram avaliados para deglutição. Com a equipe multidisciplinar, todos passaram a receber o tratamento, já nos primeiros meses, 75% recebiam tratamento, e a queda das taxas de pneumonia caiu de 17% para 9% já nos primeiros 6 meses. Uma diferença enorme, só botando uma colherinha de água para ver se o paciente engasga antes de dar a primeira alimentação, né? Super simples, mas não é implementado. Diminuiu a taxa de morte, então, aqui 12% nos AVCs isquêmicos morriam antes de organizar o atendimento, aquela unidade pequenininha lá em 2005. Depois, com a organização da unidade de AVC simples na emergência, unidade vascular, caiu para 9%, já melhorou muito com a implementação da trombólise e o cuidado com protocolos, e caiu para 5% com a unidade integral, então com a reabilitação precoce e alta mais precoce. Alta mais precoce, impressionante, antes de organizar o programa, 22 dias em média para ter alta hospitalar, com a organização básica da unidade vascular simples, caiu para 12 dias, e atualmente 7, 8 dias de internação. Certamente isso também significa redução de custo. E isso aconteceu no Brasil inteiro, não foi só num hospital, a mortalidade progressivamente menor nos centros de AVC. E aqui um trabalho do nosso saudoso Norberto Cabral, de Joinville, que infelizmente faleceu ano passado, onde ele avaliou 4 cidades brasileiras, e nessas 4 cidades, todos os AVCs que ocorreram na cidade durante um ano. O que se viu, pessoal? Quanto mais clarinho, mais para a esquerda, melhor a chance do paciente ficar bem, melhor a evolução funcional. Então, bem clarinho, azul clarinho, o paciente ficou normal, sem nenhuma sequela. E esse segundo laranjinha aqui é mínima incapacidade, tá? Então, o que a gente vê aqui? Principalmente, os locais onde tem unidades de AVC. Joinville, que foi a primeira unidade de AVC do Brasil, tem 55% dos pacientes que ficam com mínima ou nenhuma incapacidade pós um AVC. Toda a cidade, isso aqui não é um hospital. Canoas, que também tem uma unidade de AVC, 48% fica sem nenhuma sequela, certo? Mas uma unidade de AVC muito mais jovem.
E olha os outros lugares, 25% em Sertãozinho e em Sobral 35% ficam sem sequelas. E a mortalidade é o que mais impressiona. Nos locais onde tem unidade de AVC, 19% de mortalidade. Canoas ainda é uma mortalidade muito alta, eles têm casos muito graves, uma atenção primária que não é adequada, então 31% de mortalidade, né? Porque ainda esses pacientes precisam de um trabalho na atenção primária para chegar menos graves no hospital, mas olhem os locais onde não tem centros de AVC. Quase metade dos pacientes morrem. Isso é um absurdo. Por quê? Porque esses locais não têm nenhum tipo de atendimento adequado para o AVC, e aí 40-45% morrem. É só para vocês entenderem qual é a diferença em organizar a atenção do AVC, tá? Essa é a rede em Porto Alegre, em 2008 até 2012, essa rede após a portaria do Ministério da Saúde, toda a diferença entre Porto Alegre e região metropolitana, 16 centros de AVC para 4 milhões de habitantes, incluindo telemedicina para o AVC. Lembrar que para os pacientes chegarem no hospital, eles precisam saber, né? A gente já falou sobre isso, e lembrar que também é fundamental alertar em como prevenir. Então, a campanha mundial de AVC, desde o ano passado, ela foca nisso. 1 em cada 4 de nós terão AVC ao longo da sua vida, mas 90% dos casos podem ser prevenidos se a gente atuar em 10 fatores de risco que são modificáveis. Então, é don't be the one, não deixe que seja você. Nós podemos atuar na nossa vida, modificar o nosso risco e evitar que a gente tenha um AVC. E isso é conhecimento. Então, por isso que a gente está aqui hoje, e por isso que a gente está numa campanha em todo o país, virtual, junto com a campanha mundial, nesse site, conexãoavc.com.br, todos os dias, das 16 horas em diante, a gente vai estar falando sobre AVC, e no Dia Mundial a gente vai estar o dia inteiro conectado, trazendo as novidades do Brasil e de toda a América Latina e do mundo para vocês. A gente lançou para aqueles locais onde não tem SAMU um aplicativo gratuito de smartphone, podem baixar gratuitamente na loja da Apple ou no Google Play, quem tem Android, chamado AVC Brasil. Além de dar dicas dos sinais de alerta do AVC, dicas de prevenção, tem um número direto de descagem para o SAMU. Ele tem, se clicar aqui, todos os hospitais que são centros de AVC no Brasil, se são públicos ou se são privados, por ordem de distância de quem está olhando esse aplicativo. Antes ele era só no local, a gente só conseguia olhar os hospitais que estão na nossa região. Hoje a gente consegue ver todos os hospitais do Brasil para que as pessoas saibam para onde se direcionar. Se tiver num local onde não tem SAMU, por exemplo, eles vão saber onde é o centro de AVC mais próximo, mesmo que seja no estado vizinho, tá? Essa era a situação em 2008, em termos de números de centros de AVC. Essa é a situação hoje. A gente está muito melhor do que no passado, ainda com vários gargalos de locais com pouquíssimos centros de AVC. Uma das causas é por não ter especialista treinado para o atendimento. A gente lançou, então, uma ferramenta super barata, né, na palma da mão, no smartphone, que é chamado aplicativo Join, um aplicativo japonês que nós validamos aqui no Brasil, onde a gente discute o caso, anota os tempos de atendimento para ser mais rápido, vê a tomografia em alta qualidade, eu posso ter diferentes grupos com vários hospitais, consigo ver e conversar com o paciente, consigo ainda ver a ambulância vindo para o meu hospital, porque a gente está utilizando para conectar o SAMU com a equipe de AVC. E o especialista pode estar em qualquer lugar do Brasil, publicação desse ano, validando para trombólise esse aplicativo de baixíssimo custo. E aí, com isso, a gente lançou um programa de telestroke no país, 2 hubs abertos, então, aqui em Porto Alegre e Ribeirão Preto, dando consultoria para vários hospitais do país, atualmente 12 hospitais recebendo orientação por telemedicina, já com 160 pacientes trombolizados, em locais onde não aconteceria se a gente não tivesse esse aplicativo. A gente está tentando trabalhar junto com a América Latina, criamos o Encontro Latino-Americano de AVC em 2018, com 13 países representados, com representantes dos Ministérios da Saúde, aqui o nosso secretário da SAS na época, onde assinamos o comprometimento de implementar todas as estratégias baseadas em evidência para prevenção e tratamento do AVC, para realmente fazer diferença na vida dessas pessoas.
Isso está publicado também numa revista internacional. Esse ano, criamos o Global Stroke Alliance, onde a Sandra participou conosco de uma forma maravilhosa, dando depoimento para quem está do outro lado, enxergando como é que é assistência à saúde. Essa foi uma iniciativa de unir esforços internacionais de todos os atores, então, associações de pacientes, especialistas, pesquisadores, indústrias, hospitais privados, juntos unindo esforços para uma direção única, que é melhorar a assistência do paciente. E o segundo, o encontro ministerial, também nesse evento, que foi um grande sucesso com 11 países. E nós lançamos nesse evento o projeto Corte o AVC pela Metade, da Organização Mundial de AVC, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, e nessa quinta-feira de manhã, às 10h30, vocês vão poder ver isso apresentado efetivamente em implementação no Brasil, começando agora, já esse mês, certo? Que é uma estratégia fundamental de agentes de saúde na atenção primária, reconhecendo nas casas dos pacientes o risco de AVC, ensinando eles a usar o riscômetro para calcular o seu próprio risco e começando um tratamento naqueles já de médio risco, e nós queremos, com esse projeto, reduzir o AVC pela metade.